Está começando mais um Acredite Se Quiser Arquivo Fenômeno. E hoje nós vamos ter aquele velho esqueminha nosso. Alguém teve alguma experiência ufológica e procurou ajuda para lembrar o que tinha acontecido. Não é mesmo, Sr. UFOJack? Isso aí, Mr. PH, eu tô perdido aqui, não sei o que vai rolar, tô 0% informado, então curiosidade é grande. Meu amigo, hoje promete, porque hoje é um relato daqueles assim de gela espinha. Aqueles relatos pra você não escutar de noite, escuta meio-dia, só rachando, entendeu? Na hora do almoço, isso no seu mais caso, indicado. né, PH? Isso no seu Você vai caso, me dar né? razão hoje. Não, você vai me dar razão hoje, depois que a gente escutar nosso relato. Não tem problema, eu vou gravar daqui a pouco, meia-noite, eu vou ouvir de novo, de boas, e Tá dormir certo, tranquilo. Jax. Tá certo. Aguarde que a parte 2 do Flatwood está vindo. Mas enfim, hoje nosso convidado que vai trazer um relato é uma pessoa muito conhecida de todo mundo aqui do podcast, principalmente dos bastidores do podcast, que ele é o responsável pelas nossas belíssimas capas. Então, seja muito... Não é a primeira vez que ele tá aqui, que ele já tá aqui desde o início comigo, mas acho que gravando um episódio, assim, sobre uma experiência dele, é o primeiro. Então, Cláudio, seja muito bem-vindo, meu amigo, tamo junto e valeu aí a coragem de contar seu caso pra galera. Ô PH, pra mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Tô realizando um desejo de estar com 3 pessoas de uma vez só, importantíssimas pra mim, que é você, a Bruna e o Jackson, né? E pra mim, assim, é a tríade aqui da ufologia. São pessoas que eu admiro muito. O UFOJack é um cara que eu sempre admirei, é o Indiana Jones aí da ufologia. Então, para mim está sendo emocionante. Assim, é a primeira vez que eu participo de um podcast, sendo convidado. Então, vamos lá, tenha paciência comigo aí, que vai desenrolando aos poucos. Não esquenta, meu amigo, tamo junto. E pra completar nosso time, ela, todo mundo já conhece, figurinha carimbada, acredita se quiser. Quando a gente precisa de alguém pra fazer uma regressão e descobrir essas coisas, não tem outra pessoa, é ela. Bruna Bittencourt, seja novamente muito bem-vinda. E aí? É um prazer estar aqui com vocês de novo, muito obrigada pelo convite. E hoje a gente vai trazer esse caso do Cláudio, que já tem até um tempinho, né? Foi em agosto de 2023, hoje a gente vai contar o que aconteceu nessa regressão dele. Muito obrigada pelo convite, vamos lá. Então tá, então daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos conhecer o caso Cláudio. Esse sim é o verdadeiro caso Cláudio. Transcomunicação, abdução de dormitório, hipnose de regressão, bloqueio mental, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Bom, antes de começarmos nosso episódio aqui, eu queria muito agradecer ao Cláudio, a moral que ele tem dado esse tempo todo. Pra quem não sabe, tá escutando a gente aqui, tá conhecendo o Cláudio agora. O Cláudio tá comigo desde o início, desde o meu primeiro podcast, antes do Acredite Se Quiser. Então é um cara que sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou, sempre estivemos juntos. E desde que eu tava com o meu primeiro podcast, eu tenho conversado muito com o Cláudio. O Cláudio já tinha me contado essa história dele, que pra mim é um dos relatos assim mais assustadores que eu já escutei. E a gente tava esperando o momento certo ali pra gente poder trazer esse relato aqui, completo. Porque eu conversei com o Cláudio, pedi o relato dele algumas vezes, mas ele preferiu fazer primeiro alguma sessão com a Bruna pra tentar obter mais informações. Então, isso aconteceu, nós vamos saber direitinho quando foi o que aconteceu esse caso com o Cláudio e quando foi que ele fez a regressão com a Bruna. Mas então, estamos aqui hoje com o verdadeiro caso Cláudio. Então, vamos lá para a nossa vinheta dos relatos e daqui a pouquinho o Cláudio tá aqui para poder começar esse bate-papo com a gente.
Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Cláudio, meu amigo, por favor, o espaço é todo seu, fique à vontade. Conta do seu jeito, conta os detalhes que você me contou, fique à vontade. Bom, vamos lá, PH. Eu costumo falar que eu sou um cara bem, assim, bem brincalhão, mas quando eu começo a falar sobre isso, eu já fico meio tenso. Assim, eu, na verdade, nunca tive certeza e... A gente nunca tem certeza do que aconteceu, né? Fica tudo meio turvo na nossa memória e engraçado, assim, eu fico pensando, será que foi um sonho? Será que não foi? E é estranho, como eu sempre digo, é estranho o sonho durar tanto tempo assim, né? E a gente não esquecer algumas coisas e algumas sensações. Isso foi em 78 para 79, acredito eu, que eu tinha, assim, na época eu tinha 5 anos, 5 para 6 anos de idade, eu tenho 52 anos hoje, e isso foi em Jundiaí, né? Eu moro em Várzea Paulista hoje, que é colado com Jundiaí aqui no interior de São Paulo, né? E na época, como a minha família era muito grande, a gente dormia, meus pais têm 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Eu dormia, na época a casa era pequena, e eu dormia no quarto da minha mãe, dos meus pais, né, e num berço de madeira. E uma noite eu acordei, né, abri os olhos assim, acordei e vi que no quarto tinha uma luz que era uma luz prateada e ela tomava todo o quarto. E junto com essa luz tinha uma névoa também, dava a impressão que tinha uma neblina no quarto. E quando eu olhei assim ao redor, eu vi, assim, na época eu dormia num berço de madeira grande que dava para eu dormir ali até uns 7, 8 anos, que era um berção antigo de madeira. E eu abri os olhos, eu vi na hora que eu olhei ao redor, eu vi se aproximando 4 seres, 2 seres em cada lado da cama, e esses seres eram, assim, a impressão que eu tinha, PH, é que eles não eram tridimensionais, eles eram como se fosse uma projeção. Eu via como se eles fossem finos, assim, de papel, assim. É engraçado tentar explicar, mas eles não tinham a profundidade, assim, né? E eu lembro, eu não conseguia me mover, eu olhava para a cama, eu via meus pais, só que assim, eu não sei, pelo fato de eu ser criança ainda, eu não sentia medo nem pânico, né? Eu fiquei assim, um pouco até entorpecido com aquela presença. Eu notei assim, que eles seguravam, eu sentia que seguravam no meu calcanhar, as mãos seguravam no meu calcanhar. E esses seres eram de cabeça alongada, aquele padrão, né, do Grey, mas assim, era bem alongado a cabeça deles, como se fosse, parecia aquelas máscaras, sabe aquelas máscaras africanas que tem aquele rosto comprido? Sim, e Cláudio, o interessante, desculpa te interromper aqui, é porque você começou a me contar esse caso, que eu lembro que muito tempo atrás eu postei lá no extinto grupo do Hangar 18, a capa do livro do Communion, do Whitley Strieber, que eu falei que eu achava esse caso muito interessante, que eu tava pensando em fazer alguma coisa, e que ela tava até sugerindo pro Ribas e pros Ocas na época gravarem sobre esse caso. Inclusive, recentemente, quem gostou desse caso, que gostou do relato do Cláudio, corre lá no Paranormal FM do Ribas, que ele gravou recentemente sobre esse caso do Communion, do Whitley Strieber. E esse caso tá aqui nessa história porque quando eu joguei a capa desse livro lá, você me chamou no privado e falou que não gostava desse livro, não gostava dessa capa, porque essa capa te dava gatilho. E eu perguntei por que, você falou assim, cara, o alienígena dessa capa é praticamente o que eu vi. Eu até arrepio, velho. Exatamente. Putz, cara, me deu até arrepio aqui de cima. Eu também arrepio agora. É engraçado, cara, né? Eu também me arrepio. Até o couro cabeludo arrepia. Porque eu lembro do momento em que eu vi essa capa pela primeira vez. Foi em 93, numa locadora de vídeo. Eu entrei na locadora, eu dei de cara com o cartaz do filme, que no Brasil saiu como Estranhos Visitantes. Isso. E eu lembro, olha, eu arrepio de novo, porque eu lembro que eu entrei na locadora, eu dei de cara com aquela capa, já me deu aquele gatilho. E o engraçado é que as memórias minhas de infância, elas não eram muito frescas.
Eu comecei a ter memórias da minha infância sobre isso depois dos meus 13, 14 anos. A criança tem aquele negócio, se a criança vê um disco voador, se dá um pirulito pra ela, ela esquece, né? Eu acho que é assim, não é igual adulto que fica traumatizado, né? Ô, Cláudio, eu acho que a gente até conversou com a Bruna aqui várias vezes sobre isso, que muitas vezes, nós vamos até abordar isso aí mais pra frente, quando a gente conversar com a Bruna aqui sobre a regressão que vocês fizeram, porque muitas vezes, quando a gente é muito criança e passa por uma experiência dessa, de repente não precisa nem ser tão criança assim como já viu os casos. A nossa mente bloqueia esses pensamentos, meio que pra preservar a gente, pra não deixar a gente entrar em pânico com o que a gente passou. É como se fosse um bloqueio mental. Então é igual você me falou na época, que você começou a lembrar de muita coisa, depois que você viu essa capa, depois que você viu esse filme, Sim. você começou a puxar coisas ali, parece que memórias foram desbloqueadas. Mas vamos lá, continua. Você tava lá no seu berço e esses seres bidimensionais ali apareceram. E aí? Só abrindo um parêntese pra cá, eu cheguei a perguntar pra minha mãe, em uma oportunidade anterior, se eu lembrava, se eu falava com ela a respeito disso quando tinha meus 5, 6 anos. E hoje eu liguei pra minha mãe, né? Eu liguei pra minha mãe pra perguntar de novo. Falei, mãe, tem certeza que eu não falava nada? Ela falou, não, Cláudio, você não falava nada comigo. Assim, ela não se lembra, né? Mas eu acredito que aconteceu isso. Teve uma lacuna aí de memória que eu não retornava a esse fato. Só depois da minha adolescência aí que eu consegui ter esses flashbacks, né? Mas enfim, voltando ao que aconteceu. Eu olhei ao meu redor, tinha essas 4 presenças no meu quarto, eu olhava para meus pais, eles estavam dormindo, o que eu via de qual é a aparência deles, né? Eles eram semelhantes, os 4 semelhantes. Eles tinham o rosto longo, os olhos finos, compridos e bem finos. Não era um olho aberto, parecia que era um olho bem fininho, um olho oriental, assim, fechadinho, bem comprido. Não tinha o nariz semelhante ao nosso, era só 2 furinhos. A boca também era só um risco, só um traço. Eles tinham na cabeça, o que eu me lembro, na cabeça eles tinham tipo de um chapéu que parecia um cone. Era um pouco mais fino do que esses chapéus que os bispos usam, né? Parecia aquele chapéu de fada, de conto de fada. E eles tinham uma roupa que parecia ser um uniforme, né? Com ombreiras pontiagudas, e essa ombreira ela descia um desenho como se fosse um V. Eu não conseguia ver o corpo inteiro porque era a visão que eu tinha do berço. E eu via que, assim, eu lembro que eles tinham braços compridos, mãos compridas, dedos compridos, mãos compridas. Não me recordo a quantidade de dedos que tinha nas mãos, não consigo recordar. A sensação que eu tinha quando eles pegavam em mim era sensação de calor, como se, assim, não eram gelados, eram quentes. Mais um detalhe que eu me recordo, que eu ouvia uma música junto com a presença deles, como se fosse uma música de flauta, alguma coisa medieval, assim, mas eu não consigo, até hoje eu não consigo lembrar a melodia, mas eu lembro que era uma música, tipo uma música de niná, uma coisa bem, assim... Relaxante. E esse evento, essa presença durava em média, que eu consigo calcular, minutos, 15 minutos no máximo, nem isso, 10 minutos. Mas tudo parecia mover em câmera lenta. Assim, os movimentos, eu para virar a cabeça, olhar para meus pais, tudo acontecia em câmera lenta. E eu apagava, acordava no outro dia, acordava normalmente. Eu não acordei, eu não via eles sumindo, não via eles desaparecendo, indo embora. Isso aconteceu durante um ano e pouco, algumas vezes, né? Não foi uma vez só. Isso que eu ia perguntar, então não foi só uma vez isso? Não, aconteceu algumas vezes e assim, todas as vezes do mesmo jeito, com a mesma música, com a mesma névoa e assim, eu não tinha medo, eu sentia que alguma coisa me era passado, me era transmitido. Pelo que eu lembro hoje, que alguma coisa era transmitido para mim, mas eles não mexiam a boca, eles não piscavam, mas assim, eu não consigo resgatar essa memória de alguma comunicação. Foi o que me fez procurar a Bruna depois de todos esses anos para tentar de alguma forma recuperar alguma informação, né? Eu não tenho nem o que falar, Cláudio. É complicado, porque você passou por isso quando você era criança. E você cresceu com isso aí na cabeça, igual você falou depois, você começou a ter gatilhos ali que fizeram recordar, te fizeram lembrar, e você passou o tempo todo com isso. Qual que é a sensação que você teve quando você começou a descobrir, principalmente ali pelo livro do Whitley Strieber, que o que ele passou foi basicamente o que você passou também, que você não tinha sido o único? Na verdade, o gatilho foi quando eu vi na locadora o filme.
A partir desse momento eu comecei a ter algumas experiências de... Nessa época eu tinha meus 21 anos, mais ou menos, quando eu vi isso. Foi em 93. Então, assim, foi praticamente um gatilho. Depois desse fato de eu ter visto isso e ter recordado e ter dado aquele gatilho, eu comecei na escola a ter visões, comecei a ter sonhos, eu comecei a ter interesse por ufologia. Eu estava em casa, do nada aparecia aquela cara, não a cara do filme, mas a cara deles, dos que eu via mesmo, dos que eu via mesmo, né? Na minha cabeça, eu estava na escola, acontecia isso. Eu comecei a ficar um pouco fechado, um pouco triste, porque eu não queria falar isso para ninguém na época, né? Não falei para meus pais, para minha mãe também, porque eu achei que fosse ser ridicularizado. Naquela época, o bullying era bem intenso, né? Você lembra? Sim. Acho que você tem um pouco menos do que eu, mas naquela época o pessoal zoava mesmo na escola. Entendeu? Exato, a gente tem praticamente a mesma idade. E eu passei mais ou menos uma coisa parecida, não, claro, nesse nível que você passou, mas foi quando aconteceu o caso Varginha também. Eu tinha ali exatamente 20 anos quando o caso Varginha aconteceu. E quando eu ia comentar com alguém sobre isso, eu era extremamente zoado. Todo mundo me zoava, brincava. Então isso me deixava meio fechado assim também, pra tentar conversar com as pessoas sobre isso e procurar mais informações. E eu imagino que você tenha passado por isso também. E uma coisa é eu contar ali, perguntar sobre Varginha, se a pessoa acreditava em ser zoado. Outra coisa é falar que passou por aquilo. Principalmente naquela época, igual você falou, a zoeira em cima disso, o bullying disso é muito grande. Isso não era tratado nessa época igual é tratado hoje com mais seriedade. Então eu imagino que você tenha segurado isso esse tempo todo pra você. Assim, eu achei assim, eu não sei se quem passa por algo que eu passei, eu acredito que tenha passado, embora na regressão que eu fiz com a Bruna, depois ela vai contar melhor, não teve nada consistente que comprovasse isso, né? Mas eu nem senti isso como uma frustração. Eu acredito que eu tenho certeza que, assim, eu sinto no meu coração o que aconteceu. E eu não me senti frustrado quando, durante a regressão, não teve nada muito consistente, né? Eu me lembro de quando eu era bebê, eu de novo, eu sonho, é um sonho, não sei, eu saio, eu levito da cama do meu berço, mas não é ali, não é no meu quarto, eu levito e saio para fora da casa, mas eu me vejo um bebê, vejo muito pequeno, eu flutuo e aí essa imagem fica voltando, como se fosse um filme, sabe? Vou dar um comando, eu vou contar até 3 e tu vai acessar o próximo lugar que tu és levado. 3, onde tu estiver agora. Tô dentro de uma água, uma coisa parecendo água morna, uma água, mas não é água, eu não sei, não é água, é uma água que eu não consigo me mexer. Eu mexo meu corpo, mas minha cabeça está presa, tem alguma coisa prendendo minha cabeça. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Só dar um toque pra vocês que estão nos escutando aí, que logo após o Cláudio terminar o relato dele, nós tivemos um problema técnico que seríssimo, que praticamente nossa gravação aqui bichou. Isso eu tô rindo de nervoso, porque sempre que a gente vai fazer algum tipo de coisa assim com a Bruna, quando está de regressão, acontece alguma coisa estranha, né, Bruna? Acontece. Não, aqui ficou tudo risco reto, aí eu pensei, meu Deus, aconteceu alguma coisa? Aí eu fui tentar escrever, não dava, do nada parou tudo, falou que tinha que esperar responder e caiu tudo. Não consegui mais nem acessar a internet, e a internet tava funcionando aqui em casa, não sei o que aconteceu. Eu também não sei te explicar, não. Inclusive, eu tava até conversando com o Cláudio aqui enquanto a gente tava esperando normalizar o que fosse que tivesse que normalizar aí. E o Cláudio me contou umas coisas muito interessantes que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Mas vamos lá, voltando do ponto que nós paramos. Eu queria agora que, Bruna, você me contasse do momento que o Cláudio te procurou. Acho que passou bastante tempo. Eu já estava conversando com o Cláudio ali antes e tentando falar, ô Cláudio, se você estiver preparado, chama a Bruna, conversa. E por um certo lado você nem queria, né, Cláudio? Porque você me falou que você não tinha certeza se você queria fuçar isso aí e realmente descobrir o que aconteceu, né? Na verdade, eu passei um tempo da minha vida guardando isso pra mim, né?
eu ficava remoendo o que aconteceu e tentando entender por que eu ficava pensando naquilo se não aconteceu, né? Então eu ficava em cima do muro. Eu questionava, por que eu tô pensando nisso do nada, tendo essas memórias do nada, já faz tanto tempo, se não aconteceu? Então passaram muitos anos eu com isso guardado, até eu conhecer todos vocês e o podcast e o contato da Bruna, e resolvi tentar, mesmo tendo uma resistência, continuando dentro de mim tendo essa resistência, ou algo forçando eu ter essa resistência, eu aceitei, fui dividido, né? Porque a minha curiosidade era grande, mas o meu mal-estar também, em querer relembrar, era grande também. E através disso eu acabei chegando até a Bruna, e ela, super atenciosa, me concedeu uma sessão de hipnose. E aí, assim, mesmo não tendo muitas conclusões, eu tive uma experiência ali, eu vi algumas coisas na esfera, eu acho, espiritual, eu ouvi meu pai. Bom, assim, eu acho que a Bruna, de repente, pode ajudar nisso, né? Sim, então vamos lá, Bruna. O Cláudio te procurou, vocês marcaram uma sessão, e aí? O que aconteceu? Conta pra gente o que vocês descobriram. Então, bem interessante, porque a gente viu o Cláudio como o cara dos memes, né? Principalmente com os memes do PH, né? Todo acontecimento tinha lá um meme com o rosto do PH, né? Inserido naquele acontecimento, assim, de coisas atuais, né? E fatos marcantes da internet. E foi bem interessante, assim, porque eu vi que realmente tinha alguma coisa. Ele carregava uma certa resistência, um certo receio, né, de adentrar, né, esse mundo do subconsciente para saber o que aconteceu. Mas ele foi corajoso o suficiente para se permitir. Na minha visão, eu ouvi todos os áudios da gravação que eu tenho guardado aqui, até para relembrar, porque já se passaram 3 anos, né? Foi em agosto de 2023, aliás, 2 anos, e tem muitos casos, então eu preciso ouvir tudo e fazer anotação para não passar nada, né? Eu acredito que tenha mais coisas, ele estava um pouquinho resistente, o medo, às vezes, ele pode fazer bloquear mesmo, assim, de ter um contato mais intenso com esses seres, né? Mas nada impossibilita de a gente fazer uma nova regressão quando ele se sentir à vontade para fazer. Eu até conversei com ele aqui, Bruna, quando a gente tava combinando aqui pra gente gravar, e ele me contou que ele fez essa regressão com você, mas ele, na cabeça dele, pra ele acha que alguma coisa estava bloqueando ele de acessar isso de forma plena. Então até falou comigo, eu queria fazer uma segunda hipnose com ele antes de gente gravar. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu tô muito curioso, eu quero saber o que vocês conversaram, o que a Bruna descobriu, e se por um acaso depois disso o Cláudio resolver fazer uma outra sessão com você e descobrir alguma coisa relevante, que vale a pena, a gente volta aqui numa segunda parte e conta. Mas vamos lá, eu queria que você contasse pra gente o que você descobriu dessa primeira vez que você conversou com o Cláudio. Como que foi essa primeira sessão? E teve algum imprevisto ali durante a sessão ou foi tranquilo? Olha, até eu não lembro se eu cheguei a conversar com o Cláudio, no começo ali, teve um barulho bem estranho, assim, até depois eu posso colocar ali no começo, vou enviar pra ti, eu não tinha percebido. O que ele me trouxe, né, que tá aqui na anamnese dele, fora isso, não aconteceu nada, assim, de cair internet, cair conexão, isso não. Foi que ele tinha lembranças, né, disso tudo que ele relatou já para vocês, e ele gostaria de fazer regressão para saber se realmente aconteceu isso, ou se era... Ele tinha uma lembrança, mas para saber mesmo se era realmente um fato de um caso ufológico, né, e isso gerava nele uma certa ansiedade também. Ele tinha um pouco de medo em relação a isso, ele tinha alguns questionamentos existenciais, algumas inseguranças relacionadas a essas memórias. E por mais que fique lá no subconsciente, que a pessoa passe um tempo sem lembrar, e em algum momento isso começa a vir. Provavelmente tem até mais coisas que ele não lembre, precisaria de uma nova sessão. E isso vai ficando muito forte, assim. Por mais que a pessoa não queira lembrar, tudo vai virando um gatilho, que nem ele falou. Ele entrou na locadora e já lembrou, né? Isso causa uma certa ansiedade mesmo, né? E basicamente a anamnese dele foi bem curta, assim, os motivos, né? Eram mais pelas lembranças e para saber se tinha realmente acontecido algo. Então eu fiz aqui uma anotação resumida do que foi acessado. Fora ali o que ele falou, né? O que ele já contou que ele lembrava, ele acessou que ele estava num lugar claro, ali quando ele tinha 8 ou 9 anos, nessa época do berço, né? Ele tentava gritar, chamar os pais, eles não acordavam, né? Ele sentia que os seres estavam ali para ajudá-lo, como se eles fossem médicos. Então, teve um momento que eles colocaram a mão inteira no rosto dele e também ele sentia que eles seguravam ele pelo calcanhar, seguravam no calcanhar dele.
E a gente perguntou, né? Eu pedi para ele perguntar o que eles estavam... Por que ele estava ali, né? O que ele estava fazendo ali. E eles falaram telepaticamente: você não está aqui. Ele ouviu isso dentro da mente dele, né? Então, eu falei para ele perguntar por que a consciência dele estava ali, né? Já que ele não estava de forma física, o que ele fazia ali? Ou talvez era o espírito dele só que estivesse ali. E eles falaram: precisamos abrir uma porta. O Cláudio perguntou que porta, e então ele viu uma luz. Pedimos para os seres se apresentarem. Ele viu seres de olhos grandes, redondos e pretos, de cor cinza, era a pele. E tinha também 2 seres que tinham um rosto humano, bem estranho, com os olhos estranhos, assim, meio puxados, né? Como se fossem híbridos, assim, meio misturados? Com aquele olhinho não tão grandão assim, né? E o rosto era redondo, eles eram carecas, né? E não tinha orelhas também. O rosto era meio fino, assim, embaixo. A roupa era tipo um pano, uma túnica. Eram 2 que estavam ali junto. Falaram: vou te ver no futuro. E eles giravam a palma da mão. E tinha uma névoa muito grande. E eles sumiam e apareciam novamente, como uma holografia, assim. Ia apagando e vinha de novo. E ele via de novo. Os rostos apareciam e sumiam. E ele viu um ser com algo na mão que era como se fosse um cristal. E ele colocou na cabeça do Cláudio. Tinha uma luz branca que saía desse cristal. E ele sentiu também algo no peito, como uma mão no peito dele, que fez ele se emocionar muito. Nesse momento ele até chorou. E ele sentia um certo medo, mas ele sentia paz também. E ele ouviu atrás, porque perguntamos, né, de onde eles vinham e tal. Ele falou: atrás do terceiro sol. Estamos próximos e distantes ao mesmo tempo. Num próximo acesso, né, de outra lembrança, ele lembrou de quando ele era bebê. E um sonho que era como um sonho para ele, né? Que ele levitava. Mas ele não estava no quarto dele, ele saía da casa dele. Ele se via dentro de uma coisa, tipo um líquido gosmento, num ambiente muito claro. Ele conseguia mexer o corpo muito lentamente dentro desse líquido, mas a cabeça dele estava presa. Então o corpo ficava pesado ali, né? Para ele se mover. Ô Bruna, desculpa te interromper rapidamente. É como se ele não eles tivessem pegado ele e levado ele para outro local? Ele não tivesse mais ele no quarto dele, é isso? Isso. Uhum. E ele era bebê nessa época. Bem bebê. Então ele viu uma luz ao lado da cabeça dele, uma luz redonda, ela acendia e apagava. E ele falou que ele via um teto com buracos pretos, assim, meio redondos. E num outro episódio ele via 2 pessoas, tinha tipo um buraco quadrado, tipo uma janela comprida, onde eles observavam, né? E por fim, na última parte, do nada, ele viu o pai dele. Ele viu o pai dele sorrindo, o pai dele falecido. Então ele pôde matar a saudade, ele abraçou o pai dele. O pai dele deu um beijo nele. E ele falou que o pai dele não era assim de beijar, né? Então nesse encontro o pai dele deu um beijo, o pai dele era jovem e não estava mais doente. E ele se emocionou, foi bem, bem forte assim. Por isso que eu digo, a gente não conseguiu acessar muitos detalhes, porque mesmo eu pedindo para ele perguntar e tal, a gente não conseguiu obter mais informações do que isso aqui que eu passei. Mais detalhes, né? Até porque já se passaram muitos anos, né? Então eu acredito que, como ele já fez uma vez, até porque ele estava meio assim de como que ia ser hipnose e tal, que é normal, a pessoa às vezes tem um certo receio, né? Que é a primeira vez, algo desconhecido. Mas agora que ele viu que é tranquilo, eu acredito que se ele quiser fazer mais uma regressão, vai ser bem interessante para a gente poder adentrar agora dentro disso aqui que a gente conseguir mais detalhes, né, dessas informações aqui. Tentar um contato direto, mais direto com esses seres, conversar mais com eles. Olha só, eu não tenho como não deixar de pensar nisso. Quando eu tava conversando com o Cláudio, ele me contou essa parte do pai dele e tudo. Vocês já viram o filme O Contato, com a Judy Foster? Em determinado momento ali, ela usa aquela máquina e ela faz uma viagem ali e ela encontra com o pai dela. Uhum. E nessa conversa, ela perguntando por que ele estava lá, o aspas, pai dela fala que ela sabia que não era o pai dela, mas aquela forma ali, eles encontraram de aparecer naquela forma porque aquela forma iria trazer conforto pra ela e confiança nela. Porque se eles se mostrassem como eles realmente eram, ela poderia ficar muito assustada e aquilo ia atrapalhar o que eles tinham pra conversar com ela, que eles não iam conseguir se comunicar direito com ela pelo nervosismo que ela ia ficar. Uhum. Será que não foi alguma coisa nesse sentido também, que isso mexeu tanto com o psicológico dele, que de alguma forma eles resolveram colocar o pai dele ali para o Cláudio se sentir mais tranquilo, mais calmo e não despertar alguma coisa nele que eles não queriam que despertasse? Assim, na experiência que eu tenho, a pessoa ela tem que estar bem entregue para conseguir um contato mais direto com eles. Ela tem que estar muito entregue, porque a gente cria um campo energético quando tu estás ali meio apreensivo,
Até porque, pelo fato dele ficar assim, eu acredito que tenha mais coisas, senão não ia causar isso nele. E às vezes eles podem holografar ali um ente querido para fazer a pessoa dar uma relaxada, né? Se sentir mais, ficar mais aberta. Eu acredito que possa ser sim também. No caso, uma holografia do pai dele, né? Algo assim. Nossa, isso mexe demais comigo, isso mexe muito. E, Cláudio, você me comentou também que sempre que você tocava nesse assunto, ou que você tentava lembrar alguma coisa, você sentia que eles estavam presentes, né? Sim, ainda sinto. É assim, eu hoje, por exemplo, agora eu sinto, porque assim, a impressão que eu tenho é como se você tivesse... sabe aquele negócio de delegacia que o cara fica atrás do vidro, do espelho? Dá a impressão que sempre tem alguém atrás do espelho quando eu começo a falar sobre isso. Sabe aquela sensação que você sabe que tem alguém que tá te olhando, mas você não tá enxergando a pessoa? Toda vez que eu falo sobre isso, eu sinto isso. Isso desde sempre foi assim. É como se alguma luz acendesse do lado de lá e falasse, ó, eu faço um elo aí porque o Cláudio tá ali falando sobre isso. Essa é a sensação que eu sinto. Eu posso estar enganado, isso pode ser uma coisa... Eu sou um pouco cético, eu procuro ser um pouco cético para não, para de repente, para me questionar, falar, Cláudio, será que é isso mesmo? Será que você está sentindo isso mesmo? A sensação é essa, mas é automático. Essa sensação que eu sinto é automática. Tanto no dia que eu te mandei o desenho, que eu fiz a última vez, agora que eu fiz essa arte aí mais semelhante ao que eu imaginava, que eu via assim, né? Que eu imagino que eu via. Eu estava sentado no sofá assistindo televisão. Aí eu levanto, do nada, eu peguei meu notebook, liguei meu notebook, entrei no ChatGPT, joguei a imagem do Comunhão, porque é uma imagem para mim referência. E aí, a partir dela, eu quis alterar ela para chegar no que eu via. Então, assim, do nada, eu estava vendo um filme nada a ver, uma comédia, eu desliguei ali, meio que assim, no automático, liguei meu notebook, fiz, para você ver que esses insights assim, vêm do nada. Então, será que isso realmente aconteceu? Eu acredito que sim, porque como que uma coisa pode vir assim do nada? Uma lembrança pode vir do nada. E a sensação de que tem alguma coisa próximo de mim, do nada vem e, assim, será que eu estou gerando isso no inconsciente? Eu fico questionando tudo isso, né? Por isso que eu quero aceitar o convite da Bruna de fazer novamente uma regressão, para eu tentar vasculhar um pouco mais a respeito disso, né? Com certeza, conte comigo. E, Cláudio, uma coisa que acontece muito comigo, não claro nesse sentido ufológico, mas uma coisa que acontece muito comigo são, de vez em quando, eu tenho alguns gatilhos, que na hora esses gatilhos me trazem lembranças de quando eu era muito novo mesmo. Eu vou dar um exemplo. Outro dia eu tava aqui sentado, mexendo, editando um episódio do podcast. A minha mulher, ela tava fazendo almoço. E, cara, aqui perto da minha casa tem uma igreja, e é uma igreja bem antiga que existe desde que eu era criança. E ela anuncia as horas com badaladas de sino. E, cara, eu lembro que sempre que eu chegava da escola, era por volta de meio-dia, alguma coisa assim, um pouquinho antes, eu chegava em casa, eu sentia aquele cheiro do almoço que minha mãe tava fazendo, e o sino tocava. E, cara, nesse dia, por coincidência, minha mulher tava fazendo almoço aqui, eu escutei esses sinos e veio na mesma hora assim na minha cabeça, aquele gatilho de quando eu era criança e tava chegando na escola, e eu me vi nitidamente naquela situação, sabe, com riqueza de detalhes. Então eu acho que às vezes a gente precisa de um gatilho, às vezes até físico, assim, pra nossa mente liberar alguma coisa. De repente você vê nesse filme que você tava lá, ou sentado ali, algum gatilho aconteceu, que você, mesmo que não tenha percebido conscientemente, esse gatilho aconteceu e começou a te trazer essas lembranças. Eu acho até interessante, de repente, quando você for fazer isso com a Bruna, se você puder acessar, de repente, a casa dos seus pais, onde isso aconteceu, se você tiver acesso lá ainda, e tentar fazer de lá, isso pode contribuir, assim, bastante para você conseguir ter uma lembrança melhor. Já parou a pensar nisso? Não, mas é isso, tanto que a primeira sessão eu fiz na casa dos meus pais, né? Não a casa onde aconteceu, mas na casa que eu passei minha adolescência. Não foi a minha casa onde eu moro hoje casado. Eu fiz questão de fazer lá. Tanto que aconteceu tanta coisa depois, tantos empecilhos, que eu até falei com a Bruna isso, que acabou atrapalhando de eu fazer uma segunda sessão com ela. Eu também estava em cima do muro um pouco assim, né? Um pouco com medo e tal, mas assim, além disso, aconteceu tanta coisa de família que impediu que eu fizesse novamente lá, que é até estranho isso, né? Porque, assim, na verdade, eu quero fazer novamente lá. Eu quero fazer no quarto que eu dormia, na minha juventude, assim, adolescência, né, até meus 20 e poucos anos antes de casar, eu quero fazer novamente lá.
Mesmo porque, nos meus 18, 19 anos, aí eu comecei a ler muito, eu trabalhei numa loja de produtos esotéricos, e comecei muito a ler sobre viagem astral, espiritismo e tudo mais. Eu li sobre tudo, desde o do livro de São Cipriano lá até Trigueirinho, e coisas mais na parte de espiritualista, né? E nessa época eu comecei a ler muito sobre viagem astral. E comecei a tentar fazer os exercícios que tinha no livro de viagem astral. E nesse período eu tive uma nova experiência e voltei a ter aquela experiência de quando eu tive quando criança. Só que assim, eu novamente, durante os exercícios de viagem astral, eu senti a presença deles, né? Mais forte e também mais autoritária. Uma presença, digamos, até mais pesada do que quando criança. Eu não sei se é porque eu já era grande, né, e o sentimento é diferente, mas eu senti uma presença muito forte que acabou fazendo que eu saísse do estado ali de exercício e não quisesse mais fazer nada a respeito disso, né. Então, por isso que eu queria fazer isso, que eu quis fazer essa sessão naquela casa, naquele quarto, né? E eu quero fazer uma segunda sessão naquela casa, naquele quarto, para ter isso como uma referência ali, um gatilho, para tentar provocar, né, alguma conexão assim mais forte, né? Cara, perfeito. E, Cláudio, você sentiu alguma coisa diferente? Você notou em você alguma coisa depois disso que você começou a pesquisar? Você procurou, sei lá, alguma coisa no seu corpo que não devia estar lá? Você chegou a achar alguma coisa ou não teve nada disso? Não tive nada disso. Só na época, coincidência ou não, quando criança, quando eu tive essas experiências aí, eu tinha bastante sangramento nasal. Minha mãe vivia fazendo compressa de água na minha testa. Às vezes, do nada, eu estava lá em casa, sentado na sala assistindo, começava a sangrar no nariz. Isso daí era frequente. Ela até procurou médico, e não tinha nada de anormal, assim, no físico, né? Mas a única coisa que eu acho também curioso que acontecia na época era isso. Minha mãe sempre estava lá fazendo compressa de água na minha testa, falando para levantar a cabeça para o alto, porque eu tinha bastante hemorragia nasal. Fora isso, nunca tive nenhum sinal no corpo. Há um tempo atrás, inclusive, eu acho que foi só uma coincidência, eu até mostrei no grupo lá de apoiadores que eu estava com 3 pintas no pé, né? Eu ia comentar isso agora. Que eu até pus a foto para vocês verem lá, foi depois um sonho, né? Foi depois um sonho, por coincidência, um sonho que eu e minha esposa falou, pô, você estava gritando à noite aí na cama, e eu acordei com aquele sonho, daquele sonho, e eu tava com essas pintas essas marcas no meu, do lado do calcanhar, né, do lado externo do calcanhar. Mas fora isso, nunca tive nenhuma que eu tenha notado nenhuma marca. Ô Cláudio, eu ia puxar isso aqui agora, porque, inclusive, isso eu ia falar dessas marcas que você me mostrou, porque não sei se você lembra, que quando você mostrou isso no grupo, eu te chamei no privado, e, cara, eu não tenho nada que fale que eu passei por alguma coisa nesse sentido, absolutamente nada, sonho, lembrança, absolutamente nada. Só que eu te mandei a foto e te mostrei que no mesmo dia que você mandou essa foto lá no grupo, eu tava com também 3 pintas em formato de triângulo, pequenos pontinhos vermelhos, formando um triângulo, na parte interna da minha coxa. Sim, eu mandei essa foto pra você lembra? Claro, e eu falei assim, Cláudio, olha que coincidência estranha isso aqui. E ela ficou na minha perna, essa marca, tipo uns 5, 6 dias depois sumiu. Por mim também. Eu nunca tive isso, nunca tive. E eu achei uma coincidência assim muito grande, cara. Não sei se tem alguma coisa a ver, se tem alguma ligação, mas eu achei isso muito, mas muito interessante mesmo. E agora você tá relembrando aí, você falou... e agora você tá relembrando não, né? Aí, falando que... Eu prefiro que seja coincidência, sacou? Eu prefiro que tenha sido 3 mosquitinhos que se juntaram ali, picaram e ficaram aquelas marquinhas. Eu prefiro pensar assim. Mas você falou que isso aí aconteceu, essas marquinhas apareceram depois que você teve um sonho estranho, que sua mulher até falou que você acordou gritando, estranho e tal. Será que você teve alguma outra experiência nesse sentido porque você andou mexendo nisso de novo? Olha, PH, eu não sei. Eu não me recordo desse sonho exatamente, mas não eram aqueles seres, eram diferentes. Eu lembro de alguma coisa deles no sonho, né? Eles no pé da minha cama, mas não eram iguais. Eles eram... Não tinha olho, não tinha boca, não tinha nada, era só uma forma. E eram 2 no pé da minha cama, só isso que eu lembro. E isso fez eu acordar, não lembro mais de nada. Então eu não sei se tem ligação, eu não sei se isso foi só um sonho, uma coincidência atrás de outra. Mas é engraçado, né? Cada coisa que faz a gente questionar aí, a gente fica meio
paranoico às vezes, passa o dia inteiro com aquilo na cabeça, é complicado. Ô, cara, é porque, igual você falou assim, que você acha que eles estão sempre ali te monitorando, sempre que você toca nesse assunto, esse tipo de coisa. Eu já falei isso várias vezes, que quando eu vi um negócio voando aqui em cima de casa, eu não sei explicar como, eu não sei explicar porquê, mas eu tinha certeza absoluta que alguém dentro daquilo que eu tava vendo tava me vendo. Eu tinha certeza absoluta. E isso me deixou num estado assim, eu até arrepio, cara, me deixou num estado de pânico tão grande, mas tão grande, que eu tive taquicardia absurda, eu comecei a ter suor frio, comecei a passar mal, minha mulher ficou até preocupada comigo, me deu remédio pra me conseguir acalmar e tentar dormir. Aquilo me mexeu muito comigo. E eu fico imaginando, igual eu falei, eu só vi alguma coisa lá voando. Eu não cheguei a ver ser, eu não tive nenhuma experiência assim depois disso que me levasse a crer que eles tivessem me visitado. Mas no seu caso é diferente. Você teve essa experiência com eles e você sente essa presença próxima deles. Eu arrisco até dizer, será que você ainda é vigiado, você ainda é visitado, só que de uma forma tão velada que eles fazem que nem você se dá conta disso? Olha, PH, sinceramente eu não sei, eu acho assim que sobre a sensação da presença, né? Eu falo por mim, isso durante a minha vida aí toda, isso causou um pouco de desconforto, porque eu não sei explicar, mas esse tipo de presença que a gente sente, de certa forma influencia, a gente fica um pouco deslocado um pouco da realidade, assim, quando fica passando por um sentimento assim. A gente se questiona se a gente tá ficando doido ou não, se isso é coisa da nossa cabeça. Eu te entendo. E assim, eu não sei se isso foi o que me deu a curiosidade e a vontade de procurar o espiritismo, começar a ler sobre o kardecismo, para tentar entender como funciona o outro lado, se tudo tá ligado. Talvez assim até o Jack consiga ter mais propriedade para falar sobre isso, né? Mas assim, a gente procura entender o outro lado, querer saber o que está acontecendo, a sensação de peso, a sensação de estar alguém do seu lado. Isso foi sempre constante quando eu me conectava com esse tipo de memória, entendeu? É como se ligasse aquilo, eu ficava alguns dias com aquele peso, com aquela presença, com aquele sentimento de estar sendo observado. Isso, de certa forma, ele deixa você um pouco depressivo, pelo menos comigo foi assim. Eu não sei se acontece com outras pessoas que têm uma experiência assim. A gente fica um pouco deprimido, um pouco depressivo, não é uma sensação muito boa, né? Então, por isso que eu passei todos esses anos tentando procurar isso, tanto no espiritismo, como na ufologia, até hoje, né? Até hoje eu não tive resposta, né? Mas é algo que fica te puxando ali, te alfinetando, falando, não, aconteceu, e você relutando, não aconteceu, e você fica naquele círculo, naquele looping ali, e acaba gerando um pouco de ansiedade, assim, ansiedade no meu caso é grande, porque eu sou ansioso medicado, né? Mas acaba causando um pouco de estresse, digamos, emocional em você, porque você fica com aquela coisa, aquele sentimento, aquela lembrança, aquela presença, vai juntando tudo, causa um pouco de estresse, né, digamos. Sim. Já que você citou nosso amado senhor UFO Jack, eu vou jogar a bola pra ele aqui, que eu tenho algumas perguntas pra fazer pra ele. E esse ser tem um só ou tem mais? São 4. Que idade mais ou menos tu tinha, assim, nesse momento aí agora que estás acessando? 8 anos. E o lugar, como é esse lugar que tu estás? É tudo claro, eu só vejo a cama dos meus pais. É o quarto, mas eu não enxergo nada. Só enxergo tudo claro, só vejo meus pais, minha mãe, não consigo chamar. Eu chamo, mas ela não ouve. Ele tem uma coisa na mão, ele abre a mão e sai uma coisa, um pequeno, parece um cristal, e tá vindo pra mim, esse cristal na minha cabeça. É uma luz, é um cristal como se fosse branco, uma luz branca, tá vindo e vem na minha cabeça. E eu sinto que tem uma coisa no meu peito, uma mão no meu peito. Eu sinto medo e ao mesmo tempo passa, não consigo mexer. Senhor UFO Jack, vamos lá. A opinião do nosso especialista. Essa parada
que o Cláudio descreveu aí, de ter, o pai dele ter aparecido no meio dessa história toda e ter, de uma certa forma, acalmado ele. Isso é bastante comum em alguns relatos de encontros ufológicos, né, Jackson? Pois é, não é novidade isso, né? Eu já vi casos de pessoas que encontraram o avô falecido, teve outros que encontraram heróis da televisão, por exemplo, heróis de... teve um caso em que o abduzido, a criança, viu um personagem do Changeman se aproximando da cama dele à noite, e depois ele virou e se transformou num alienígena. São casos assim que vão se acumulando, e tudo indica que é uma forma desses seres acalmarem a pessoa que eles vão abduzir, né? Pra colocar elas num estado de calma, de modo que ela fique mais dócil, né? Pra levar e fazer o que eles querem fazer, né? Agora, a forma como eles fazem isso, eu ainda não consigo dizer se realmente, se eles têm a capacidade de alterar a própria forma, ou se eles fazem isso a nível mental na pessoa, né? Aí eles não alteram a forma, mas a pessoa está vendo outra coisa que não é a realidade, digamos assim. Entendi. Se fosse mental, puramente mental. Sim, uma máscara mental que eles colocam em você pra você ver aquilo que eles querem que você veja. Uma hipnose, né? Também eles fazem hipnose, eles podem colocar uma hipnose pra ver o pai, no caso do Cláudio. Cara, o engraçado é que quando acontece esse tipo de coisa e você tem um contato com uma pessoa assim que já se foi, você realmente tem a sensação de que é aquela pessoa. Porque vamos supor assim que eles fazem alguma coisa pra você achar que é aquela pessoa. Eles não têm como saber como essa pessoa se porta com você, como ela te trata, como ela te chama. E em muitos relatos, as pessoas descrevem que o jeito que essa vou colocar assim, esse ser se apresenta ali com essa máscara de alguém conhecido, é muito próximo da pessoa que você conheceu mesmo, o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de tocar. Então é como se eles acessassem memórias assim a nível subconsciente e eles conseguissem fazer uma camuflagem tão perfeita que ela emula até o jeito da pessoa, dela se tratar com você, dela se portar com você. Eu acho isso uma coisa assim absurdamente invasiva, cara. Muito. Isso é uma coisa que mexe demais comigo e eu acho assim uma coisa, saca? Putz, eu não tenho nem como falar. É uma falta de ética deles, né? Exato. Porque, cara, é um sentimento assim que eles colocam em você que você não tem como ir contra aquilo. Imagina, igual o caso do Cláudio, que já tinha perdido o pai. E de repente, no meio daquela confusão toda, aqueles seres estranhos aparecendo, seu pai ali aparece, uma pessoa que você ama, que há muito tempo você não via, e de repente você tem um novo contato com ele. Os seres acabam se tornando irrelevantes na história. Você começa a dar mais atenção pro seu pai que tá ali. E eu acho que, de uma certa forma, eles fazem isso justamente pra desviar o foco da sua mente ali pro que eles realmente estão fazendo, saca? E isso é uma coisa assim que me deixa muito bolado com isso, muito bolado, e é uma coisa, igual você falou, é uma coisa assim extremamente antiética, uma coisa que realmente machuca a pessoa, não no sentido de machucar fisicamente, mas é um machucado na alma assim que às vezes é até pior que o machucado físico. PH, certa vez eu ouvi uma entrevista com a Sônia Rinaldi, que faz um trabalho de transcomunicação, né? Você conhece bem. Sim, já conversei com ela, tirou muito meu sono. Nossa, é uma coisa que me fascina também. E ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falou que alguns, lá na estação, algumas estações que tem aí, né, no além, que ela se comunica, eles disseram que algumas tecnologias, eles têm acesso a seres que não são humanos, que fornecem as tecnologias para eles desenvolver os aparelhos, para eles se comunicarem com a gente. Estão desenvolvendo isso, né? À medida do o tempo está passando, eles estão cada vez desenvolvendo mais. A gente vê, quem acompanha a Sônia Rinaldi, que ela está progredindo nesse campo. Será que os seres, alguns deles, eles não acessam na dimensão que eles estão, a dimensão espiritual também, e não tem um intercâmbio, digamos, entre eles e os espíritos humanos que estão desencarnados? Eu até penso nisso. Eu até penso, de repente, a possibilidade de eu ter visto meu pai, sendo ele ou não sei se foi uma memória minha, de repente, de alguma forma eles acessaram o campo espiritual lá e invocaram a presença do meu pai. Não sei, talvez, né? Ô Cláudio, e se de repente esse plano que eles estão é o que a gente chama de plano espiritual? De repente, quando a gente deixa esse mundo nosso aqui, quando a gente
morre, a nossa alma, a nossa energia, passa para esse lado de lá que esses seres estão lá. Eu já escutei muita gente falando que de repente esses seres são até essas pessoas que já desencarnaram de uma forma mais evoluída. Eu não sei, eu não vou entrar muito nisso aí porque eu tenho muita dúvida sobre isso, como que isso realmente funciona. Mas isso que você falou da Sônia, ela falou isso comigo também, que quando ela conversa com esses espíritos, com essas pessoas que já se foram, essas pessoas relatam que lá, além desses espíritos, dessas almas desencarnadas, existem esses seres lá que coexistem com eles, que eles estão todos juntos, e eles trabalham juntos. Agora, qual o objetivo deles? Não sei, cara, mas isso pra mim é uma hipótese muito forte, até porque recentemente o Bigelow, ele divulgou uma pesquisa que ele tem feito já há anos que ele está fazendo, e agora ele conseguiu resultados efetivos, que ele inclusive falou que ele conseguiu tirar a energia vital de plantas e conseguiu armazenar isso em outro lugar. Saca? Isso pra mim é uma coisa assim, que abre muitos conceitos ali que a gente nem imagina, cara. Que se realmente a nossa alma, ela de fato existe, ou a gente imagina, a nossa energia vital, que quando a gente morre, ela não se acaba, ela simplesmente vai para outro lugar, e de lá ela consegue, às vezes, acessar o lado de cá. Isso é uma coisa, assim, que abre muitas possibilidades. Então, qual que seria o real interesse deles em estar fazendo essa ponte com você aqui? De repente, você realmente viu seu pai? Vamos supor assim que eles estão nesse plano, todo mundo junto lá, e eles viraram e falaram assim, olha, nós temos agora, sei lá, um trabalho para fazer com essa pessoa, e nós vamos chamar o seu pai para ir lá com a gente, porque essa pessoa tem uma ligação direta com você, e você é necessário nisso que a gente vai fazer. Já parou pra pensar nisso? Que você realmente pode ter visto o seu pai? Eu pensei já nisso, né? Eu pensei, depois da hipnose que eu fiz com a Bruna, eu tive meses de muita reflexão, né? A respeito do que o pouco que aconteceu na hipnose, por eu estar, eu acredito que eu estava ansioso, eu estava receoso, estava com um monte de travas ali, mas eu passei um tempo refletindo, sonhando com um monte de coisa. Ixi, teve tanta coisa, eu nem consegui dar feedback para Bruna sobre os meus sonhos, algumas coisas que aconteceram, porque não corre do dia a dia da gente, e aconteceu tanta coisa de família também. Mas assim, eu tive sonhos, eu tive reflexões, eu tive muita coisa que aconteceu na minha cabeça depois disso. Então, quem sabe, a partir desse primeiro passo que eu dei, eu consigo agora ter uma abertura maior na próxima, né? Eu sinto que eu posso ter. Eu acredito que possa ocorrer uma abertura maior para eu estar mais aberto para me conectar aí com o que aconteceu comigo, que eu acredito que aconteceu, né? Estou nessa busca. Assim, pode ser que eu nem consiga ter resposta nessa vida, né? Mas eu vou ter que, pelo menos, tentar, né? Nossa busca eterna é essa, meu amigo. Então, e eu tô disposto a fazer uma nova sessão aí para ver se a gente consegue cavucar mais aí, para ver se aparece mais alguma coisa, né? Eu sinto calafrio, eu sinto medo, eu sinto mal-estar, isso daí é uma coisa que acho que não é à toa, né? Quem passa por alguma coisa assim sempre tem um rabo preso lá atrás, né? Então eu sinto como estou sentindo agora, estou sentindo a presença agora, isso daí é coisas que sempre vão acontecer, mas eu quero saber pelo menos o que está acontecendo, nem que seja 50%, né? Pô, cara, eu tô junto com você. E, senhor Fudjek, depois que esse livro Communion, do Whitley Strieber, foi publicado, você sabe se mais pessoas entraram em contato com ele para falar que passaram pela mesma coisa e viram os mesmos seres? Eu nunca ouvi falar, mas eu tenho certeza que isso aconteceu. Porque é o que acontece quando alguém posta esse tipo de informação, sempre aparece alguém que tem algo semelhante, que viveu algo semelhante. Sempre acontece. Então, eu tenho certeza que ele recebeu cartas assim. E a gente, vamos colocar assim, no preto no branco. O que o Cláudio passou é muitíssimo parecido com o que o Whitley Strieber passou, ele escreveu no livro dele. O Cláudio passou isso quando era criança. E esse livro ainda não tinha sido publicado, provavelmente o Whitley nem tinha passado pelo que ele passou ainda. Não tinha como o Cláudio inventar isso, baseado no que o Whitley Strieber passou. E depois você pega ali e vê que as duas são muito semelhantes, já faz você pensar que, putz, duas pessoas que não se conhecem, nunca se viram, estão contando basicamente a mesma coisa, os mesmos detalhes. Isso faz você pensar. E eu puxo também que quantas pessoas não passaram por isso, e como o Cláudio falou no início, às vezes você se questiona, você fala assim, eu tô ficando maluco, eu não vou comentar isso com ninguém, que vão pensar que eu tô ficando doido e tal. Quantas pessoas guardam isso pra elas e não se abrem e contam isso?
Não, sobre aquela coisa de coincidir com outros relatos, né? Hoje o Edvard, lá do grupo, ele colocou lá, ele viu minha foto lá que eu tinha postado, né, da representação do que eu vi, né? E ele colocou lá que na Chapada Diamantina, ele puxou esse relato dos relatos flutuantes, né? Eu não lembro o episódio que foi, acho que 94, se não me engano. E que na Chapada Diamantina, uma pessoa estava dormindo com a janela aberta e num sítio ela começou a ver passar alguns homens altos, seres altíssimos, com uma cabeça de cone. É isso que eu marquei aqui. Então, assim, olhos grandes, olha como que foi a representação deles, da pessoa que viu. Olhos grandes, boca pequena, né, quase sem nariz, mãos longas e braços longos, e a cabeça parecia um cone, né, e eles irradiavam uma energia boa. Então, você vê que a história, assim, que se cruza, né, parece, né, muito do que eu supostamente aí vi, né. É o que eu falo, cara, não existe um caso isolado, não existe só uma pessoa que passou exclusivamente por aquilo. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu nunca tinha me tocado disso, tá? Eu nunca tinha me tocado disso. Mas recentemente um ouvinte entrou em contato comigo pelo Instagram. Vocês lembram do OVNI, aquele UFO Água Viva, que apareceu num vídeo do Iraque, de câmera e tudo? Esse ouvinte, ele pegou esse OVNI ali, a imagem dele, tudo, recriou a IA e tal, e a IA colocou ali uns ganchos na ponta desses tentáculos e tal. E ele me mandou isso e falando assim, PH, já parou pra pensar que esse OVNI Água Viva pode ser exatamente aquele OVNI do caso dos alienígenas pescadores, que nós já falamos aqui, né, Jackson? Que é muito parecido, cara. E eu nunca tinha me tocado disso. Então, sempre tem alguém com uma história que, por mais absurdo que pareça, vai aparecer uma ou outra pessoa depois com uma mesma história, corroborando aquilo que a pessoa falou. Então, eu acho esse cruzamento das histórias ufológicas, dos casos, muito importante pra gente tentar traçar um paralelo aí e tentar mapear esses casos de uma forma mais precisa. Eu acho isso muito legal e eu espero, Cláudio, que você trazendo esse relato, contando essa experiência que você passou, descrevendo essas coisas, que outras pessoas também que tiveram alguma coisa parecida entrem em contato com a gente e tragam seu relato também. Não se sintam acuados, não se sintam envergonhados de contar a experiência pra gente, por mais absurdo que pareça. Se você tem alguma coisa nesse sentido, entre em contato com a gente, traga seu relato aqui e compartilhe com a gente. É muito importante pra gente poder tentar procurar entender isso que acontece. O PH, eu só quero falar mais um detalhe aí dessa conversa nossa que até me veio agora. Eu até, assim, né, essa sessão que eu fiz com a Bruna, ela não foi tão, digamos, não foi tão esclarecedora, podemos dizer, né? E isso não me deixou, digamos, frustrado, né? Pelo contrário, eu comecei a acreditar mais no que eu vivenciei através disso, porque a gente sempre imagina, vou fazer uma hipnose e vai acontecer 1 milhão de coisas, né? E aí, quando não acontece tudo aquilo e a gente continua ainda com o sentimento de que aconteceu, eu acho que isso é uma comprovação de que aconteceu alguma coisa. Sim, né? Concordo plenamente. A partir do momento que a pessoa fica frustrada e fala, eu queria que tivesse acontecido tanta coisa, já começa a questionar, né? A gente tem que se questionar. Por isso que eu me policio muito, eu me questiono muito. E depois dessa experiência dessa hipnose que eu fiz com a Bruna, eu fiquei ainda mais motivado a cavucar o negócio. Porque depois disso veio tanta coisa na minha cabeça, tanto sonho, tanto sentimento de que realmente aconteceu alguma coisa, que eu não parei por ali. Eu quero continuar ainda para ver o que vai acontecer. Eu não sei se isso foi um teste do lado de lá, para falar, Cláudio, você passou nesse teste aqui. Você está apto para o próximo estágio. Nesse próximo estágio a gente se revela. Alguma coisa assim está na minha cabeça, entendeu? Putz, vamos ver como imagina, cara. Não, eu faço votos que da próxima vez que você conversar com a Bruna e fizer uma regressão com ela, vocês consigam maiores detalhes. Mas eu tenho certeza também que quando esse episódio for pro ar e as pessoas escutarem, vão aparecer pessoas com histórias parecidas com a sua. Aguarde, escreve o que eu tô te falando, vão aparecer outros relatos. Você vai ver só. Espero. Assim, pra trocar informação é ótimo, né? Pra gente trocar figurinha e caminhar junto aí, né? Exatamente. Eu escuto de onde vem, de onde eu venho, traz o terceiro sol, traz o terceiro sol. É o que eu consigo entender. Estamos perto, estamos próximos, mas estamos distantes.
Hoje nós conversamos com o nosso grande amigo e o homem das capas, não acredite se quiser, Cláudio. Cláudio, te agradecer demais a sua coragem de vir aqui, contar isso pra gente, sem ter medo de ser julgado, de, ele tá inventando, Cara, agradeço muito mesmo, de coração. E eu queria, novamente, pedir às pessoas que passaram por isso que não tenham vergonha, que não tenham medo, entrem em contato com a gente. Você, se não quiser se identificar, não precisa. Eu só gostaria de saber o que vocês passaram, o que vocês viram, relate vocês. Novamente, é muito importante pra gente ter esses dados, pra gente poder tentar traçar alguma coisa ali, um paralelo em comum quanto a isso. E, sei lá, tentar descobrir os objetivos, alguma coisa. Então, se você tem alguma coisa assim, entre em contato com a gente, por favor. No mais, Cláudio, muito obrigado, meu amigo. Valeu demais. E vou deixar o espaço para você aqui, caso você queira mandar um recado para as pessoas que estão escutando a gente. Fique à vontade. Ô, PH, eu que agradeço, cara. Assim, como eu falei no começo, eu sou um cara que eu sou bem brincalhão, mas nessa hora eu fico sério. Não consigo brincar. Assim, eu agradeço a oportunidade, né, que você me deu aí, o Ufo, Jack, Bruna, pela atenção que ela me deu. Como eu falei, eu sou fã de todos vocês. Você é um cara que eu sempre brinquei pra caramba, mas assim, que é sua cara. Vou falar agora para sair um pouco da tensão. Você tem uma cara, digamos, padrão universal para meme. Entendeu? Então, assim, a galera que tá escutando aqui e não tá no nosso grupo dos apoiadores, entra lá depois, nem que seja por curiosidade, porque toda hora vão pôr assim, no exemplo, o Putin tá fazendo de tudo lá na Rússia pra bombardear o povo. Aí daqui a pouco aparece o Putin com a minha cara soltando bomba em cima do povo, sacou? É nesse nível o dia inteiro. Eu tô contido, eu mudei, por causa da correria também, né? Mas no começo, quando tudo isso aqui era mato, você sabe que eu era nervoso, cara. O Ribas uma vez chegou no privado e falou assim, cara, dá um jeito no Cláudio. O Cláudio tá mandando meme o dia inteiro no grupo. Ainda mais o cara, eu vou deixar até aberto aqui pra vocês, ó. Eu adoro o Ribas, é um cara que se tivesse aqui eu ia ficar mais emocionado ainda. E eu fiquei triste na época, cara, porque eu falei, eu teria o cara do sério. Mas assim, é que a sua cara encaixa tão bem em tudo, PH, e não é todo rosto que se encaixa em meme, porque eu sou feio. O seu é padrão universal, cara. Se eu pegar um cachorro com a sua cara, encaixa. Então, bom, isso daqui vai descontrair, tá? Porque eu tava até meio assim nesse assunto todo, eu tento ficar numa boa, mas é uma coisa que me pega muito, entendeu? Mas assim, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, vou estar sempre disponível a ajudar no que eu puder aqui nos bastidores, fazendo as capas e ajudando no que der para fazer em artes aí para vocês aí, para ajudar e mandar esse podcast cada vez mais longe. Agradeço a todos vocês, agradeço de coração você, PH, agora é minha vez de rasgar seda, você é um cara que tá aí na cara tapa. É difícil mexer num assunto que toca na ferida de muita gente, sabe disso, né? Sim. Então, assim, valeu pela sua dedicação, pelo seu esforço, sua criatividade, sou seu fã, tamo junto, e é isso aí, muito obrigado mesmo, de coração. Cara, eu que te agradeço e valeu o apoio todo, igual eu falei, você tá comigo desde o início, você me ajudou a capinar o terreno aqui, era mato. E você veio com a enxadinha ali. A Bruna tá comigo desde o início, cara. Inclusive, eu arrisco até dizer que você e a Bruna estão há mais tempo comigo nessa caminhada do que o Jackson. O Jackson apareceu um pouquinho depois ali, mas acho que você e a Bruna foram os primeiros ali nessa caminhada comigo. Então eu só tenho a agradecer a vocês. E a Bruna também, que tá sempre aqui com a gente, trazendo. A Bruna, cara, é uma pessoa assim de coração. Eu vou rasgar cedo agora também. É um coração imenso, maravilhoso. Ela é muito julgada, às vezes, pelas coisas que ela faz aqui, que muita gente não acredita nisso que ela faz. Fala caquinha sem saber o que tá dizendo, sacou? Mas ela é uma pessoa, assim, maravilhosa, e sempre que alguém me aparece com um relato falando que passou por isso e que tá tendo problemas com isso e queria descobrir mais, eu encaminho pra Bruna, e a Bruna é um amor de pessoa em receber a pessoa, ajudar a pessoa, deixar ela confortável e fazer isso da melhor forma possível. Então, Bruna, chegou a vez de te agradecer por tudo que você fez aí, muitíssimo obrigado, tamo junto, eu quero fazer esse trabalho com você ainda durante muito tempo, que eu acho isso que você faz fantástico, e aproveitando aqui, deixar o espaço pra você também mandar seu recado pro pessoal que tá escutando, e valeu por tudo, tamo junto. Pô, PH, obrigada de coração mesmo. Por coincidência, semana passada eu tava ouvindo um áudio ainda, falando do teu projeto, que eu tinha sido convidada para participar, e até era para te mandar, eu acabei esquecendo.
bastante tempo já, né? Até passou rápido, mas se for ver, tem bastante tempo. E só tenho te agradecer também. Com certeza eu quero poder estar fazendo esse trabalho nosso de divulgação aí juntos por muito tempo ainda. E só tenho te agradecer, porque foi um divisor de águas também, né? Na minha profissão de terapeuta, com a hipnose, porque a gente pôde divulgar muita coisa, ajudar muita gente e receber muitos relatos, né? Então, acho que é um trabalho que foi escolhido, né? Eu acho que a gente foi escolhido a dedo. Vamos pegar aqueles doidos lá. Aqueles doidos ali vão fazer um trabalho bem interessante. Tem coisa que realmente as pessoas não entendem, mas eu creio que se buscar um pouquinho de conhecimento vai conseguir entender dentro da espiritualidade, da física quântica, né? Essas respostas a respeito de como que dentro de uma regressão acessa consciência e conversa, né? Em tempo real. É possível sim, por mais que possa parecer loucura, para mim também era, quando aconteceu a primeira vez numa canalização, por exemplo. Pensei, o que está acontecendo? Minha paciente está falando em terceira pessoa. Então eu fui atrás, busquei e consegui entender, né? Então às vezes é falta de conhecimento mesmo, né? As pessoas acabam julgando. Mas tudo tem um como, né? Tem ali uma explicação de como que isso acontece. Pois é. E é isso. Agradecer pelo convite. Tamo junto sempre. Valeu demais, Bruna. Valeu mesmo de coração. Eu agradeço. Deu até um arrepio aqui escutando você falar isso. Valeu mesmo. Tamo junto. E só lembrando pra todo mundo que a nossa capa desse episódio é uma recriação ali do que o Cláudio vivenciou. Então dê uma olhadinha com atenção na nossa capa. E eu vou deixar algumas imagens que o Cláudio fez também dos seres do Instagram pra vocês darem uma olhadinha. Beleza? Você está ouvindo... Acredite, se quiser. Eu não vou deixar nada relativo a essa nossa conversa aqui na descrição do episódio, porque lá no canal da Bruna ainda não foi feito aquele trabalho que a Bruna faz de transformar isso num vídeo com legenda da regressão e tudo mais, porque ela e o Cláudio ainda vão fazer outras regressões. E se realmente eles descobrirem alguma coisa relevante, alguma coisa que agregue a história, nós vamos voltar aqui e vai estar lá no canal da Bruna. Mas de qualquer forma eu vou deixar o canal da Bruna para vocês na descrição do episódio, para vocês verem outros casos que ela fez desse trabalho e que nós descobrimos coisas muito interessantes. E lá na descrição do episódio tem um link do nosso Apoia-se, do nosso Patreon. Enquanto o nosso site não estiver no ar, é por lá que vocês que gostam do projeto e quiserem nos apoiar, dão sua forcinha. Entrem lá, ajudem a gente e de quebra já entra no nosso grupo do WhatsApp. Vai lá no nosso grupo, pra vocês darem uma olhadinha nos memes que o Cláudio faz com a minha cara. Quem quiser figurinha de várias situações com a minha cara, vai encher o celular porque tem muita lá. Muita Se quiser também, eu posso colocar na nuvem e disponibilizar, mas aí vai dar uns 3 teras de memes seu, é muita coisa, cara. Pois é. E falando em 3 teras e muita coisa, onde tem muita coisa também é o Fenômeno. Não é mesmo, senhor Ufudjek? Isso aí, Mr. PH. E agora nós temos novidades no Fenômeno. Além da página normal, nós temos conteúdos só para assinantes. Aquele pessoal bacana que nos apoia e que faz a coisa acontecer, eles vão ter acesso exclusivo, coisas que a gente coloca só para eles. Então, se você quiser acessar esses conteúdos aí, não fique de fora dessa. Torne-se um assinante do canal ou do portal Fenômeno. É isso aí. Eu vou deixar o link para vocês fazerem esse apoio lá no Fenômeno diretamente também pela nossa descrição do episódio. Eu vou deixar o link lá para vocês. E lembrando que a loja lá do Fenômeno já está no ar. O Jackson está colocando desapego de livros, revistas e coisas ufológicas dele lá. E eu dei minha contribuição também, até meu site entrar no ar também, quando tiver tudo prontinho. Eu coloquei algumas figuras ali, alguns crânios de Grey, algumas coisas interessantes. Então quem gosta desse assunto, quem quer uma memorabilia bacana de ufologia, entra lá na loja do Fenômeno e dá uma conferida. E não é só livro e revista não, hein? Vai ter uma porrada de coisas lá. Exatamente. Vai aparecer lá na área de ufologia, então quer apresentar alguém aí na área de ufologia, ciência, mistérios, nerdices, coisas assim, vai lá no Portal Fenômeno, lá na loja Fenômeno, você vai gostar do que a gente vai ter lá. É isso aí. Então, recado dado, vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima semana com mais casos interessantes e relatos ufológicos. E jamais se esqueçam que aqui, aliás, senhor Ufudjek, como é que é o nosso esquema aqui? Porque aqui nós só contamos as histórias. Como é que é agora, senhor PH?
Ah, e acredite, se quiser.